Graça e paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, que é o intercessor Wellington Lucena. Meus irmãos, eu vim fazer esse vídeo aqui rapidinho para fazer algumas considerações dos últimos vídeos que eu tenho postado aqui. Eu até anotei aqui para eu não me esquecer, tá anotado aqui, gente. Então, vou fazer algumas considerações. Eu vou falar sobre... Eu me sinto muito feliz, mas não é para a honra minha, é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo, que eu recebi muitos elogios nos comentários por eu ter falado de um assunto muito difícil a respeito de escatologia bíblica, para falar sobre o arrebatamento, porque é um tema muito complexo. Eu confesso que foi um dos vídeos mais difíceis que eu já fiz aqui nesse canal, e eu glorifico a Deus, eu glorifico ao Senhor Jesus Cristo, porque nos momentos mais difíceis de provação que a gente passa, que Deus nos revela as coisas mais profundas, aquelas coisas que são necessárias para o crescimento da obra. E tem sido nesses momentos que eu tenho passado muita luta, muita provação, que Deus tem me trazido grandes e profundas verdades e espirituais. Então eu agradeço cada um dos meus inscritos que trouxeram elogios nos meus comentários, falando que através do tipo de pregação que eu trouxe, eles tiveram uma melhor compreensão a respeito desse assunto. Ainda muitos duvidam que Jesus não vai arrebatar a igreja antes. Tem muitas pessoas que ainda estão duvidando, mas a minha parte como servo de Deus, eu fiz, recorri, até depois, ontem eu tive analisando alguns autores que se baseiam na escatologia bíblica, e muitos deles tiveram a mesma visão que eu, porque eles perceberam que não tem lógica, e eles têm até os argumentos falando, não tem lógica da igreja ser arrebatada depois da grande tribulação. Tudo indica pelas passagens, e eu estou falando isso aqui com Bíblia, não estou falando que eu recorri a material de escatologia antes de gravar, não. Foi tudo eu lendo a Bíblia. Minha Bíblia ela é pura no sentido assim, ela não tem rodapé de ensinamento. Eu lendo e Deus foi me trazendo algumas revelações. Igual no livro de Apocalipse, no capítulo 7. Eu nem sabia, foi o Espírito Santo que me revelou, que ali no versículo 9 tem uma parte que é destinada à igreja e tem uma parte que é destinada aos judeus. Se a gente lê aos olhos naturais, a gente não entende, mas tem que ter o esclarecimento espiritual do Espírito Santo para você entender. Por isso que a palavra de Deus, ela é mistério. Então tem muitas pessoas que defendem a vertente tentando combater a teoria pré-tribulacionista de que a igreja vai ser arrebatada secretamente. Muitas pessoas não concordam porque eles falam que durante muito tempo a igreja foi ensinada que os irmãos, os crentes foram ensinados que a igreja vai ser arrebatada depois da grande tribulação. Essa revelação de que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação, ela começou a surgir em 1810, 1800 alguma coisa, por um caso, a família Finney. Eu não vou dizer aqui agora qual é, mas ela é recente. Mas isso quer dizer que a palavra de Deus, ela nos traz muitas revelações, e não quer dizer porque apareceu agora essa teoria, não quer dizer que seja válida. Inclusive na igreja primitiva, os crentes de Tessalônica, e até mesmo a gente olha na Bíblia, que eles são advertidos a estarem sempre vigilantes e preparados para a vinda do Senhor, porque a igreja primitiva, antes mesmo da reforma, daquele concílio que teve da igreja católica e tal, ela já cria sobre o arrebatamento, que Jesus viria a qualquer momento. Tem uma parte da Bíblia que eu vou trazer um ensino depois sobre o anticristo, porque Deus já está me incomodando para eu falar sobre o anticristo. Tem uma parte no livro do Apocalipse que tem um mistério que ainda não foi revelado. Por quê? Porque a gente ainda não tem essa compreensão. Mas daqui uns tempos, se Deus permitir da igreja ainda não ser arrebatada, aquela passagem ali, ela já vai ter uma certa compreensão. Então não adianta, gente, nós tentarmos deduzir quem é o anticristo. Igual muitas pessoas já alegaram que o Papa é o anticristo, falando que
Emmanuel Macron é o anticristo. O nosso papel como igreja não é saber quem é o anticristo. Inclusive, nem está na hora ainda, porque muitas suposições e muitas especulações têm se levantado a respeito, mas a palavra não fala em nenhum momento para a gente saber quem é o anticristo. A gente sabe que ele vai aparecer no momento oportuno, mas eu vou trazer um estudo depois sobre isso. É igual quando fala lá que são 7 reis, 5 já estão. Eu vou trazer um estudo depois sobre isso, porque aquilo ali ainda não é compreensível para nós, é mistério de Deus. Então agradeço lá os comentários de elogio, porque alguns irmãos foram lá no meu canal, elogiaram, eu agradeço muito por isso. Lembrando que a glória não é minha, a glória é do Senhor Jesus Cristo, porque essas revelações vêm do alto, não vêm de mim. Eu sou apenas um instrumento, eu sou um servo para fazer a vontade dele. Apesar que por conta disso eu estou pagando um preço muito alto, no sentido, eu estou recebendo muita retaliação, muita afronta de Satanás. Ele não está contente que eu estou trazendo essas revelações aqui para a plataforma, né, de cunho espiritual. Então o inimigo tem que se levantar de uma forma muito feroz, mas que o nome de Jesus seja glorificado. Vou falar também sobre o caso da cantora Bruna Carla. Eu não me posicionei a respeito da cantora Bruna Carla, porque o meu foco, igual eu falei, eu estou evitando ficar falando esses assuntos que geram contenda, geram alguma coisa de discussão. Independente se a Bruna Carla ela é uma cantora, né, que ela não adere aos usos e costumes, gente. Eu venho em defesa da Bruna Carla porque ela não foi homofóbica. Eu defendo a Bruna Carla, sim, independente dessa questão de sã doutrina ou não, se ela é da igreja Porta Larga ou não. Apesar que eu estou trazendo defesa, meu canal é pequeno, talvez não tenha uma grande relevância, né? Mas eu venho defendê-la sim. Ela se posicionou de maneira correta, ela tem que posicionar sim. Eu vim dessa área, gente, do homossexualismo, da homossexualidade, e esse meio, vou falar a verdade, ele não presta. É um meio sujo, é um meio podre. Quando eu estava no mundo, eu nunca gostei de me associar a esse meio LGBTQIA+, porque pelo menos as revelações que Jesus tem me dado, vai ser um movimento que mais vai entrar em oposição ao povo de Deus. São essas pessoas LGBT que fazem parte do LGBTQIA+, esse movimento gay, entendeu? Não estou dizendo aqui, eu não estou atacando os homossexuais, porque tem homossexuais que são pessoas bacanas, pessoas de caráter, pessoas que inclusive Deus tem até promessas de salvar, assim como me salvou e salvou a muitos. Mas muitos que estão ali, gente, são pessoas satanistas, são pessoas contaminadas com ideologia esquerdista, ideologia essa ideologia macabra, satânica do LGBTQ, porque isso aí é um movimento satânico que eles estão lutando pela depravação, eles lutam contra a família, contra os valores cristãos. Então sim, Bruna Carla, você está de parabéns, não desanime. O meu canal é pequeno, mas eu te defendo. Não sei se vai ter relevância, se esse vídeo vai chegar até você, mas você agiu de maneira correta. Entendeu? Deixa Bruno de Simone te atacar, deixa JA te atacar, deixa qualquer um te atacar. O importante é que você está falando a palavra de Deus. Lana Holder, deixa qualquer um desses atacar. Eles escolheram seguir o erro. Eles escolheram seguir o erro. E que Deus tenha, apesar que Bruno de Simone nem evangélico mas a Lana Holder, ela era uma grande missionária de Deus, se entregou ao lesbianismo e hoje ela deturpa a palavra de Deus a favor do pecado dela. O que hoje tem muitos pregadores do meio gay, pregadores que eram evangélicos e voltaram para o meio homossexual, o que eles estão tentando fazer, inclusive com essas igrejas inclusivas? Eles estão tentando pegar o evangelho e estão tentando colocar conforme a vontade deles. Eles querem aliar e colocar a palavra de Deus em condição de favorecimento às suas práticas pecaminosas. Então, Bruna Carla, eu te defendo, eu te parabenizo, continue sim nessa pegada. A igreja vai ser muito perseguida pelo movimento LGBTQIA+. Essas pessoas, eles fazem
parte de um movimento político que infelizmente vai crescer ainda mais agora, depois dessas eleições, que tudo indica que a esquerda vai voltar. Tudo indica, gente, que a esquerda vai voltar. Não estou fazendo apologia aqui, eu tenho a minha visão política. Entendeu? Não tenho político de estimação. Eu sou uma pessoa que eu votei em Bolsonaro e talvez eu vote até de novo. Pode ser que eu não participe, talvez eu nem queira votar no sentido assim de votar em branco, ou então por questão de mudança de cidade mesmo, que até lá eu creio que vou estar mudando lá para minha cidade, em nome de Jesus, assim eu espero, e eu não vou voltar aqui em Nipoté para votar, então eu prefiro justificar. Mas se eu tiver a chance de votar, vou votar em Bolsonaro sim, mas infelizmente tudo indica que a esquerda vai voltar. Entendeu? A percepção e aquilo que eu tenho sentido que o Espírito Santo tem falado comigo, que a esquerda vai voltar, já tem planos diabólicos aí dessa política, ela já está sendo comprada, ela já foi comprada essa política. Infelizmente, esses grupos de minoria, principalmente o LGBTQIA+, eles vão ganhar mais força, eles vão lutar contra a igreja do Senhor aqui na terra, entendeu? Mas a gente não vai ter medo, porque a palavra de Deus fala que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Enquanto a igreja estiver na terra e o Espírito Santo estiver aqui, o inferno não consegue prevalecer contra a igreja de Jesus. E eu vou falar sobre o último tópico aqui rapidinho, para o vídeo não ficar muito longo, para defender também essa questão da minha visão pré-tribulacionista. Eu fiquei no espiritismo kardecista durante 11 anos e eu tive muito contato com a literatura espírita. Os espíritas que fazem um estudo mais aprofundado da literatura espírita, né, através daqueles livros mediúnicos que eles acreditam que são seres de luz que alcançaram uma grande ascensão espiritual e tal, aquilo ali são tudo demônios. Gente, tem um espírito que é uma entidade satânica, né? Hoje eu sei que é uma entidade satânica, mas para os espíritas ele é um espírito evoluído, que eles falam. Esse espírito, ele se chama Ramatiz. Nas obras de Ramatiz, e tem de Emmanuel e de muitos outros, eles falam acerca de um desaparecimento que vai haver aqui na Terra. Eles falam que vai passar um astro, um planeta invisível que é chamado de planeta chupão, Nibiru ou astro higienizador ou planeta higienizador. Então são esses 4 nomes que eles dão, 5 nomes, planeta X, esse astro ele recebe 5 nomes, planeta X, Nibiru, planeta chupão, astro, planeta higienizador e astro higienizador. Então os espíritas que têm um aprofundamento maior com a literatura espírita, eles sabem que vai chegar um momento que vai haver um sumiço de grande parte da população aqui na Terra. Porém, os espíritas kardecistas, eles acreditam que essas pessoas que vão sumir são pessoas que têm uma baixa vibração espiritual. São pessoas que estavam encarnadas aqui na Terra, que esse astro vai passar aqui perto da Terra e que vai sugar essas pessoas, elas vão desaparecer e vão ser encarnadas em planetas inferiores. Isso aqui eu estou falando o que a literatura espírita ensina, gente. Isso aí é só quem tem um grau muito alto no espiritismo. Se vocês perceberem essa teoria que eles falam, esse tipo de ensino, tem muita relevância com o arrebatamento da igreja que é ensinado na Bíblia. O arrebatamento, na Bíblia fala do arrebatamento que Jesus vai vir buscar muitas pessoas, que vai haver um sumiço na terra, porém essas pessoas que vão sumir, elas vão morar lá no céu, elas vão ficar no céu lá com Jesus, até que se complete lá a ira, né, do Senhor quando forem jogadas as pragas, igual fala no livro de Apocalipse. Então a igreja vai ser poupada desse sofrimento. Pelo que a Bíblia fala, o arrebatamento vai acontecer por quê? Porque é a noiva do Cordeiro que vai ser livrada do período da ira de Deus. Então quem for arrebatado, gente, vai ter um grande livramento de Deus. Porém, os espíritas kardecistas, eles ensinam que vai acontecer um sumiço aqui na Terra. Eles não dão nome de arrebatamento. Eles falam que vai ser a higienização do planeta. Os espíritas kardecistas, eles ensinam que
vai acontecer um grande sumiço de pessoas aqui na Terra, que vai passar um astro, um planeta invisível que vai sugar essas almas. E que depois que essas pessoas desaparecerem, vai acontecer o quê? O planeta vai entrar numa vibração melhor, que essas pessoas que irão sumir são pessoas que tinham uma baixa carga espiritual, uma baixa carga espiritual que faz com que o planeta ande nesse atraso. Isso é o que os espíritas falam. Então, vocês podem ver que tem um paralelo, né? Tem um paralelo desse ensino espírita e tem um paralelo com a questão do arrebatamento da Bíblia. Porém, no arrebatamento fala que aqueles que vão sumir são os escolhidos de Deus. O Espiritismo fala que esses que vão sumir são pessoas que têm uma carga baixa de espiritualidade que estão na Terra. E foi um dos grandes motivos que eu saí do Espiritismo, que Deus começou a abrir meus olhos, gente. Porque quando eu era espírita, o Espiritismo prega que o planeta Terra, eu estou falando pelo Espiritismo. O Espiritismo kardecista fala que o planeta Terra, ele é um planeta na classificação de provas e expiações, que ele vai entrar num grau agora de planeta de regeneração, que ele vai subir de patente espiritual, ele vai passar de provas e expiações para um grau mais alto, de regeneração. Então vai subir de categoria. Estou falando o que o Espiritismo kardecista prega. Porém, gente, o Espiritismo prega que diz que a humanidade ela vai passar por 2 processos de evolução. O processo de evolução científica e tecnológico e o processo de evolução moral. Se vocês olharem no livro de Daniel, lá fala que nos últimos dias a ciência se multiplicará. E isso é um fato inevitável. Então, tanto o Espiritismo quanto a Bíblia fala que nos últimos dias na Terra a ciência, a tecnologia se multiplicará e avançará. Porém, o Espiritismo alega que o planeta Terra vai passar por uma evolução moral, já está passando por uma evolução de valores morais para o bem. Isso é mentira, porque a Bíblia contrasta. A Bíblia fala que agora nos últimos dias o planeta Terra, a degradação, nos últimos dias não, gente, desde quando o pecado entrou no mundo. Porém, nos últimos dias, essa questão de degradação moral vai estar pior e cada vez piora, cada vez mais. A gente vê aí pelos valores, né? Tudo que está acontecendo, a questão do pecado, como tem aumentado, o certo virou errado, o errado virou certo. A Bíblia sempre já nos adverte sobre isso e a tendência é só piorar. Porque o homem, gente, o pecado, ele corrompeu o ser humano de uma tal maneira que é só o Espírito Santo e o sangue de Jesus, e a pessoa está na presença de Deus, de Jesus Cristo, para ter essa regeneração. Mas os espíritas não. Eles até hoje acreditam que o planeta Terra está passando por uma revolução, que tudo que está acontecendo isso é porque o planeta vai subir de categoria e que as pessoas vão crescer moralmente, por engano, por enganação de Satanás. Então, cuidado com isso. Por isso que eu reforço que vai ter o arrebatamento antes da grande tribulação, porque os espíritas também creem que vai sumir muitas pessoas na Terra. Porém, é o que eu falei, eles alegam que essas pessoas que irão sumir, os espíritas, viu, gente, que eles alegam que essas pessoas que irão sumir são pessoas que têm uma degradação espiritual péssima, muito baixa, que essas pessoas vão ser encaminhadas para planetas bem inferiores. E quem vai ficar aqui na Terra vai ser pessoas de uma alta patente espiritual. Isso é o que os espíritas kardecistas falam. Eu, nesses dias, eu fui em um canal espírita aí de um homem, que ele também tem uma aprofundação, aí fizeram uma pergunta para ele por que hoje em dia está acontecendo essa mescla, né? Por que hoje em dia as pessoas se tornaram tão bissexuais? É homem envolvendo com mulher e com homem, e mulher envolvendo com homem e com mulher. Porque hoje em dia o ser humano está assim, gente. Essa geração agora é uma geração bissexualizada, ela envolve com pessoas dos dois sexos. Aí o espírita lá que eu estava vendo no canal, ele falou o seguinte, que diz que isso aí é uma evolução que está ocorrendo na Terra, que esses espíritos agora que estão com essa tendência bissexual são espíritos evoluídos que estão encarnando na Terra. Então vocês estão vendo que a pessoa tem que tomar muito cuidado com isso. Eu olho essas coisas, mas eu sempre tenho aquele discernimento de ver que tem muita mentira ali. Tem muita mentira. Então Satanás, ele está trazendo agora muito engano. A gente tem que tomar cuidado com isso. Outra coisa também, gente. Eu acompanho muito esses canais que trazem testemunhos de arrebatamento, de visão. Tem sim testemunhos que são verdadeiros, mas ultimamente também nesses canais que só falam de experiências, que tem até voz robótica,
Cuidado que eu estou percebendo, vocês estão recebendo alguns tipos de experiências que está trazendo confusão, que não tem edificação nenhuma. Cuidado com essas experiências. E eu sempre vou lá nos comentários, eu vejo muita gente dando glória a Deus, glorificando, falando aleluia. Porém, quando eu ouço essas experiências, eu sempre peço confirmação ao Senhor. Deus tem falado comigo que Ele não está presente nessas experiências. Porque hoje em dia, o que a pessoa está fazendo? Ela tem um sonho, ou às vezes ela tem uma visão, coisa ali do mundo espiritual, ela pega e redige, manda para esses canais com narração robótica, manda veicular, e às vezes você escuta, não tem um objetivo nenhum aquele tipo de experiência que a pessoa colocou. Aquilo ali é simplesmente para ela vir satisfazer o ego dela para falar que é espiritual. Então tome cuidado com esse tipo de experiências. Nem todas essas experiências eu acredito. Porque tem coisa que não vem de Deus, tem coisa aí que às vezes pode ser um espírito de engano, entendeu? Querendo trazer revelação falsa que não traz edificação nenhuma. Toda experiência espiritual tem que trazer uma edificação e tem que ter um objetivo. Eu tenho visões e sonhos com Deus, mas nem por isso eu vou pegar todo o sonho aqui com Deus e sonho também aleatório. Nem por isso eu vou trazer todo sonho aqui e ficar relatando se esse sonho não tem objetivo nenhum de edificação. Eu poderia fazer isso, mas isso aí é pessoa que ela faz. Quando a pessoa faz isso, ela faz no intuito de aparecer, para falar que é espiritual. A pessoa tem um sonho, às vezes os elementos do sonho não se configuram, não tem nenhuma harmonização, e a pessoa vem contar aqui na plataforma para falar que é espiritual. Cuidado com isso, meus irmãos. Então esse aí são as considerações que eu venho trazendo nesse vídeo. Os próximos vídeos agora eu vou continuar nessa pegada de falar sobre escatologia. Eu vou trazer um ensinamento aqui e considerações sobre o anticristo. Já estou começando a ler já. Fiquem todos com Deus, com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.